Olá, seres humanos, seja bem-vindo ao podcast Histórias Gringas. Vamos lá para mais um episódio. Eu sou Juliana do canal Juna Gringa e hoje eu vou contar a história do Thomas e da Sarah. Quem escreveu lá no fórum foi o Thomas, tá? Então vamos lá para a história do Thomas. O Thomas está namorando a Sarah já tem 3 anos e eles estão morando junto aproximadamente 1 ano e meio. O Thomas diz que a Sarah é a mulher da vida dele, que ela é tudo que ele sempre quis. E ele tá planejando pedir ela em casamento no próximo ano. Então ele já tá com os preparativos aí pro casamento. Mas um tempo atrás, o Thomas estava com a Sarah em um bar, bebendo e se divertindo, né? Eles estavam se divertindo, comemorando, a vida deles muito boa, indo tudo muito bem. E por volta mais ou menos das 3 da manhã, eles decidiram ir para casa. Eu até fiquei meio surpresa quando eu li 3 da manhã, porque aqui geralmente as baladas fecham 1 hora, 2 horas. Pode ser que essa balada fosse em Nova York, que lá fica até de manhã. Mas enfim, eles decidiram ir para casa. Conforme eles estavam andando ali no estacionamento, né, para pegar o carro, ele notou um grupo de garotas. Na verdade, ele notou 2 meninas e um cara. O cara estava extremamente bêbado. E o cara estava ali tentando paquerar as meninas, dando em cima das meninas, chamando elas para ir para casa dele. Sabe aquele bêbado, que fica ali em cima das meninas e tal. Elas estavam tentando encontrar uma saída pra fugir dali, né? Sabe aquela que tenta beijar? Vamos lá pra casa. Blá, blá, blá. Aqueles escrotão, né? De balada. Sempre tem um escroto. A Sarah, né, namorada do Thomas, disse assim, ó, nós precisamos fazer algo, né? Não vamos deixar as meninas ali nessa situação. A gente precisa fazer algo. Aí ele pensou o seguinte, ele falou pra Sarah, Sarah, não quero que você entre em confusão, né, protegendo a namorada dele. Fique aqui, por favor, e liga pra polícia, que eu vou lá tentar ajudar as meninas. Aí ele chegou lá, aí ele teve uma ideia. Ele se aproximou ali do grupinho, né, das 2 moças e do rapaz, e fingiu ser namorado de uma das meninas. Fingiu ser o namorado da uma das meninas, mas, gente, o cara começou a brigar com ele. E eles começaram a entrar na porrada. Começaram a brigar e o Thomas, gente, levou uma surra desse cara. Apanhou muito. Ele fala assim que o cara tinha mais ou menos assim, 1,90 m, assim, 93, 94, bem alto, uns 100 quilos mais ou menos. E ele, o Thomas, tem 1,80 m e 76 quilos, então ele era um pouquinho inferior ao cara. Mas, enfim, ele não teve medo, né? Ele enfrentou o valentão. Eu sou bastante atlético, mas desde o início sabia que não tinha chance contra alguém tão grande. Aí, pelo menos por causa do barulho que fizemos, muitas pessoas se aproximaram e as garotas conseguiram escapar com segurança. Então, assim, ele sabia que ele não tinha chance contra o cara, mas ele mesmo assim quis enfrentar o cara, né? Quis enfrentar e defender, ajudar as meninas. Enquanto isso, a Sarah estava de longe, olhando, ligando para a polícia. Gente, o Thomas apanhou tanto que ele teve que ser levado para o hospital. E o valentão, o sem noção, ele quebrou as costelas do Thomas e uma das costelas perfurou o pulmão direito do Thomas. Então, o Thomas foi pro hospital em estado assim grave. E tudo para ajudar as moças, né? Aí, após isso, o Thomas já lá no hospital, ele percebeu que a Sarah se afastou dele um pouco. A Sarah não ia no hospital ficar com ele. Ela foi para o hospital no dia, né? Visitou ele, ficou com ele no hospital um pouco, alguns dias, mas não todo dia. Mas ele tá percebendo que a Sarah não é a mesma pessoa desde o dia que aconteceu a briga.
Ela tá tratando ele diferente e o Thomas, né, pensou assim: "Ah, eu acho que ela só precisa de um tempo para superar tudo isso, né?". Aí, depois de uns 5 dias que ele estava no hospital, a Sarah, chegou no hospital e falou para ele: Não me sinto mais segura com você depois da surra que você levou. Você apanhou daquele jeito, não conseguiu se defender, não ofendeu as meninas e nem me defendeu se eu tivesse algum problema. Então, eu não me sinto segura com você. Gente, o Thomas ficou arrasado. E aí, depois que ele ouviu isso, ele diz assim: ó, sinceramente, ouvir isso me machucou mais do que quando quebrei minhas costelas. Aí ela se mudou para casa dos pais. Olha só, gente, eles se separaram. Eles estavam há 3 anos juntos, 1 ano e meio morando junto. Ela se mudou para casa dos pais dela temporariamente. Eu sinto muito. Eu vou me mudar para casa dos meus pais porque eu preciso de um tempo para pensar em tudo isso. Enquanto isso, o Thomas estava lá com as costelas quebradas e não tinha ninguém para ajudar ele em casa. Não tinha ninguém para ajudar ele, gente. Ele estava numa situação difícil. Ele perfurou o pulmão, né? Tava com as costelas quebradas, perfurou o pulmão, tava numa situação delicada. Aí o que ele fez? Ele pediu ajuda ao irmão. O irmão deixou a esposa e os filhos para morar com o Thomas por uns dias para ajudar ele a se recuperar. O Thomas diz assim que ele tá desabafando aqui no fórum, né? No fórum lá quando ele escreveu. Mas ele não queria que a relação de 3 anos terminasse dessa maneira. E ele tá se sentindo muito chateado, tá bem assim, desapontado, né, com a Sarah. E ele não quer que termine assim. Aí ele pergunta: existe algo que eu possa fazer para salvar o meu relacionamento? Será que existe algo, gente, que ele pode fazer para salvar? Por que será que a Sarah não se sentiu segura? É estranho, né? Por que a Sarah terminou? Porque o cara apanhou? Porque ele ajudou outras pessoas? Não entendi qual foi a da Sarah. Então, o que vocês acham que ele deve fazer? Qual que é a melhor forma dele reagir a tudo isso, né? O que ele deve fazer? Deixa aí nos comentários o que ele deve fazer. O que vocês acham que aconteceu com a Sarah? Será que foi algum problema da cabeça dela? Ou será que ela já queria terminar mesmo e aí inventou essa história aí de não se sentir segura, aproveitou a situação? Eu não sei, gente. Então, o Thomas deu uma atualização pra gente, tá? Ele falou o que aconteceu depois e no próximo episódio eu vou contar. Mas eu quero que vocês deixem a opinião de vocês pro Thomas e me contem o que vocês acham que aconteceu. Por que será que a Sarah tomou essa atitude? Tá? Então, amanhã eu já posto o desfecho dessa história. Obrigada por escutar até aqui. Um beijo e até o desfecho da história Valentão.